Boa noite, irmãos. Que a Shalom do Eterno esteja no coração de cada um de vocês, sendo multiplicada. Que a graça abundante do Senhor seja multiplicada também no seu espírito. Eu escutei um glória a Deus lá atrás, é a pastora Marli. Ela é uma benção. Que bom estar aqui com vocês. Que honra, que privilégio. Pleno Louvor Church, uma bênção. Já temos uma familiaridade, uma conexão. Já estamos intrinsecamente ligados no Espírito. Que honra, né? E hoje eu tive, nessa semana, o privilégio de estar aqui na região de São Paulo, com a minha preciosa filha mais velha, Júlia. Faça assim, Júlia. Júlia é excelente. Júlia e Isabelle são duas preciosidades, mas a minha esposa, a pastora Daniela e a Isabelle, a menor, ficaram em casa. Da última vez que eu vim ministrar aqui, eu estava morando em Brasília, e agora estamos morando lá para aquela região de Maringá, no Paraná. Frio. E eu falei, Júlia, estou indo para São Paulo, vou buscar algo lá e vou fazer algo para o reino de Deus, que aí ela, bora, pai. E está sendo bom demais, irmãos. Que legal. Você é uma benção, minha filha. Eu até vou fazer um negócio por você aqui, porque honra é honra. Já que você me acompanhou e tal, está se levantando, pregando o evangelho, falando para jovens na nação. A igreja lá de Maringá já está de olho, já chamou para ajudar na liderança de jovens. É legal ver os nossos filhos alinhados assim, né? Então, assim, eu vou pedir um apoio aqui da igreja. Se puder, vamos aplaudir a Júlia agora? É isso aí. Semana que vem nós vamos ter lá em Maringá, quer dizer, a semana toda programada lá também, mas no final de semana, especificamente no sábado, uma conferência Pais e Filhos, onde vamos estar falando, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, algo impressionante. Gente, eu vim trazer, tenho que ser preciso, nem à toa que eu já ganhei 64 relógios em 10 anos com esse. Meu Deus, então tem que ficar ligado na hora, né, pastor Marcelo? É um código, ele já está ali já. Eu vim trazer sementes do reino de Deus para a vida de vocês. E são as sementes mais notáveis e poderosas do universo. A palavra. E essa semente do megateus, do grande Deus, nosso Senhor, ela compenetra em uma terra maravilhosa, que é você, e atua de maneira dinâmica para um crescimento extraordinário. Mas só que essa palavra e essa semente hoje, ela está nomeada e codificada na terminologia honra. E como a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, eu estou com as sementes aqui nas minhas mãos e vou lançar na sua direção. E eu vou contar até 3, antes de contar até 3, vou te dar 3 motivos para depois que eu contar até 3, você pular e pegar essas sementes no ar. Os 3 motivos é que essas sementes atuam em 3 tempos diferentes: Cronos, Kairos e Aion. Já expliquei isso da outra vez que vim aqui. Essas sementes, elas falam para o seu futuro. Quem planta desonra vai ter um futuro de desonra. Quem planta honra vai ter um futuro. Futuro não escuta lágrimas, futuro escuta a voz de semente. Quem planta, colhe. Terceiro motivo vem de graça, das mãos do Eterno. E Ele colocou nas minhas mãos gratuitamente. E eu vou lançar e vou contar até 3, porque é pegar, largar. O teu futuro está aí. E falando sobre futuro, é rapidinho. Futuro não é só um tempo. Futuro é um lugar. Futuro é um lugar. 40 anos andando no deserto. Deus não tinha isso. Deus tem um lugar, Canaã, certo? É um lugar. Cristo Jesus não é só uma pessoa, também é um lugar. Nós habitamos nele, em Cristo. Vai brincando. 1, 2, 3, pega aí! Cadê o seu grito de júbilo? O povo mais alegre de São Paulo? Cadê o povo mais bonito? E o mais rico? Eita! Valeu, pode sentar, obrigado. Aí o pastor fala que no final a gente tem aquelas coisas e tem que terminar rápido. Uma empolgação dessa.
É muito bom. Gente, nós estamos aqui numa proposta maravilhosa do Reino de Deus para falar, mais uma vez, ao coração de vocês sobre honra. A honra que tem permeado o meu ministério, minha vida, meu espírito, meu caráter, meu coração, minha vida, minha família, minha esposa, minhas filhas. Comumente eu afirmo que não estudo a Bíblia para pregar. Não estudo as Escrituras para pregar, para ministrar, não. Eu estudo as Escrituras para viver. E aí quando a gente passa a viver, a consequência é de que a boca fala do que o coração está cheio. Boa, né? E também aquela ideia de que estou saindo para levar a palavra, isso mudou na minha vida. É a palavra que está me levando. Glória a Deus. Então deixa a palavra nos levar aqui hoje. Até porque somos filhos da palavra. Tiago 1,18 diz: pela vontade de Deus, nós fomos gerados pela palavra da verdade, para que nos tornássemos primícias de toda criatura. Então, vontade de Deus, fomos gerados pela palavra da verdade. Gerados pela palavra da verdade, somos filhos da palavra, não é? Filhos da palavra. Quem é filho da palavra? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você logo é palavra. Então toma cuidado com o que você anda falando. Gostou dessa? Gente, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. E aproveitando o ensejo, estamos na região aí, apresentando nossos livros. E aqui eu venho aqui tantas vezes, o pastor Marcelo está devendo, meu amigo, esses livros aí que não saem para nós. Já tem até lá no Japão, tem nos Estados Unidos, tem tantos lugares, só não veio aqui. E graças a Deus chegou hoje. Oh, glória. Então nós temos alguns exemplares ali desse novo livro, que é o nosso bebê que saiu agora. Honra, o Código das Riquezas, que é o que nós vamos estar falando aqui hoje, que é o nível 4 do seminário de honra que temos. E a essência da honra, que é o nível 1. Né? O que é honra, de onde vem a honra, onde ela habita, o que acontece quando honramos, o que acontece quando deixamos de honrar, a quem honrar e como honrar. Isso tudo é importante. E na caminhada, falando de honra por essa década no Brasil e nas nações, o Espírito de Jesus tem nos forjado fortemente para aplicar essa verdade e, uma vez aplicando-a, vivendo ela, ficamos mais conscientes da realidade absoluta das Escrituras. Porque consciência é o quê? Consciência é o quê? Vamos lá, eu tenho a consciência da honra. O que é consciência? Consciência é o resultado de conhecimento e experiência. Eu tenho consciência do Espírito Santo. É o resultado de conhecimento e experiência com Ele. Eu tenho consciência de Cristo, Jesus. É o conhecimento e a experiência, certo? Então, a consciência que eu tenho da honra não é só na questão do abstrato, mas também do concreto. Eu conheço as informações. Deus tem me dado uma erudição para falar para as multidões no país. Todavia, mais do que isso, é o resultado, isso é só a ponta do iceberg. De uma intimidade com Ele, de um relacionamento com a honra, aplicação deste princípio metodicamente, constantemente, paulatinamente, periodicamente e peremptoriamente. Vamos lá. Então, a honra, ela é bem-vinda em qualquer lugar, mas ela deve ser expressada. Não existe honra e nem gratidão silenciosa. Como é que eu vou agradecer alguém? Só com o olho? Preciso expressar, abraçar, estender as mãos, sorrir. Ainda que meu coração, minha boca não fala, mas meu olho brilha quando eu tenho gratidão. A honra é semelhante a isso. A honra, ela tem vida dentro de nós. É um princípio espiritual, é um mandamento divino. A honra é o código, de fato, das riquezas. Por que das riquezas? Coloquei bem específico ali, ó. Vê lá no telão, que legal. Gostei da foto. A honra é o código das riquezas. Riquezas no plural, porque nas mãos direita sabedoria e vida longa, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Riquezas ali está no plural, porque estamos falando de riquezas de Deus. Riquezas do Pai. E as riquezas do nosso Deus, nosso Pai, e são, na realidade, ilimitadas. E quando lido com riquezas no reino de Deus, eu não estou aqui tolhido somente ao âmbito material. Todavia, faz parte. Quando entramos no âmbito de riquezas de Deus, e a honra nos conecta, ativando e nos dando acesso a todas essas riquezas do reino de Deus, que o
O grande administrador de todas as riquezas do Pai é o Espírito Santo. E hoje eu vou dedicar um bom tempo para falar em honra a Ele, ao Espírito de Deus. E nesse quesito nós vemos aí, por exemplo, preciso fazer uma pergunta importante para você: se saúde é riqueza. Saúde é riqueza? Ter saúde é bom? Ok, cuide dela. Porque dinheiro não paga saúde. Tá bom? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Só tem dinheiro. Sabedoria é riqueza? Shekel. Sábio, capacitado, entendido. Riqueza. Paz é riqueza? Shalom. Tranquilidade, qualidade de vida, paz, prosperidade. Vem lá da palavra salu, que dá Salém, Jerusalém. Vamos lá, ter amigos é uma riqueza? Amizade é riqueza? Rapaz, existem amigos mais chegados do que irmãos. Família é riqueza? Coisa boa. Família, riqueza de Deus. Deus nos deu. Os filhos são herança do Senhor, riquezas. Casamento é bom? É uma riqueza? E as pessoas falam: não compra esse carro aí não, que é casamento. Já ouviram isso? Então o carro é bom, hein? Percebam que há riquezas e riquezas. A graça divina é riqueza, cura divina é riqueza, céus abertos, milagres, provisões. E aí, vai somando e vai colocando na sua lista o que são riquezas. Riquezas e riquezas. Inteligência, capacidade, portas abertas, salvação, Cristo Jesus, o Evangelho, a palavra, tudo são riquezas. E as riquezas deles, do Senhor, são ilimitadas. E quem administra as riquezas do reino de Deus, ou de Deus, do universo, nesse planeta Terra hoje? Nós estamos diante de verdades impressionantes das Escrituras, e eu quero ler um versículo com vocês. Eu quero ler o que está escrito, especialmente aqui, em uma referência que nós temos todos os finais de semana, ou praticamente em todos os cultos, quando alguém se diz uma expressão maravilhosa aqui. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Quem já ouviu a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, 2 Coríntios 13, 14. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Observe a palavra comunhão do Espírito Santo. Eu dediquei um capítulo para falar justamente em honra ao Espírito Santo. O maior administrador do reino de Deus na terra é Ele. É o Espírito Santo. Ele que administra as riquezas do reino aqui. A pessoa mais importante que está no planeta Terra hoje é o Espírito de Deus. Foi enviado pelo Pai, foi uma promessa feita para Abraão e foi endossada com o sim do Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse: em Deus tantas quantas forem as promessas, nós temos em Jesus o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus endossou todas as promessas de Deus, que são mais de 8.000, dizendo: sim, Senhor. A promessa que o Senhor fez a Abraão, de estender o que Abraão tem para os povos e as nações, eu digo sim. E a promessa que o Senhor fez para Joel e também para Abraão, depois você lê em Gálatas, você vai ver que Deus prometeu para Abraão, pelo Espírito Santo, uma promessa maravilhosa. A promessa de ter o Espírito de Deus. E essa promessa foi endossada pelo Senhor Jesus, confirmada por Ele, afirmada por Ele, defendida por Ele, intercedida por Ele, e nós temos o Espírito Santo hoje em nós. E Ele é a pessoa mais importante do planeta Terra, porque, vamos lá, quem de uma maneira silenciosa vem testificando dentro do seu coração a vida toda para conhecer Jesus? Foi Ele. Quem desde o ventre da mãe, ainda informe, e Ele começou a te formar lá dentro, pois Davi disse: tu me formaste.
E no ventre da sua mãe, ele estando junto com os pais para escolher o seu nome, para traçar um desígnio para você, para o futuro, e silenciosamente falando de Jesus dentro do seu coração, do seu espírito, preparando pessoas para chegar até você e trazer você para o reino de Deus. Foi quem? O Espírito de Deus. Ele é tão bom e te ama com ciúmes. Ele tem uma força em amar você que não é humana, de fato é divina. E este zelo, esse cuidado que ele tem para com a igreja do Senhor, adornando-a e preparando-a para o dia da vinda do Senhor que está perto. Inclusive em Apocalipse diz: eis que o Espírito e a noiva dizem: vem. Primeiro o Espírito e a noiva fala na sequência. A igreja tem que falar o que o Espírito fala. Ele é muito importante para mim. Não há ninguém mais precioso do que o Espírito Santo nesta vida, para mim. O Ruach Hakodesh. O Espírito de Deus está agora falando fortemente ao seu coração. Ele administra todas as riquezas. Agora, Deus estabeleceu um código dele, para termos acesso a essas riquezas ilimitadas que já nos foram dadas. Segunda Pedro, se eu não me engano, 1:3 diz que pelo seu divino poder, ele nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade, segundo a sua glória e virtude. Ele já nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade. Vamos lá? Ele já te deu tudo, mais do que o suficiente para você viver. Já está liberado no reino do Espírito. E não só para você viver, mas ter uma vida piedosa. Essa vida piedosa é a vida de justo, de sedacá, de ajudar, de ser generoso, de compartilhar, de estender as mãos. Eu não tenho só para mim, mas tenho em Deus a capacidade de levantar outras pessoas, porque a generosidade é o poder de levantar outros. E Ele já nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade. A honra me conecta a isso e tudo que Ele já me deu. E o Espírito Santo administra tudo isso que o Pai já liberou. E Ele vai nos amadurecendo, nos alinhando na palavra, para usufruir de provisões sobrenaturais, de cura divina, de dons espirituais. Ele administra tudo isso aí. Está tudo nas mãos dele. Vamos colocar mais uma frase aí que nós mandamos algumas? Vamos ver lá. Deixa eu ver qual é que vai vir agora aí. Eu preciso estar muito bem tranquilo para falar para vocês, até porque esses últimos anos eu tenho me conectado em oração e buscado muito o Espírito de Deus. E nessa busca ao Espírito de Deus, ele me corrigiu em algumas coisas. Por exemplo, a gente costuma perguntar: e aí, gente, como é que vocês estão? E aí, como é que você está? Correria, é ou não é? Correria. E nessa correria ninguém consegue ouvir a voz de Deus. Jesus não está nem aí para essa correria. Não consegue ouvir a voz de Deus, aí fala: o Espírito Santo não fala comigo. Claro, você não gasta mais tempo com Ele, não fica mais com Ele, tem que remir o tempo. Uma vida de correria. E aí, meu amigo, como é que você está? Uma correria, pastor. E quando fala correria, ainda fecha a cara, né? Já faz cara de cansado, já perceberam? Então, o Espírito Santo falou assim: muda esse repertório na sua vida. As pessoas chegam até em mim, então comecei a educar o meu espírito para falar de maneira diferente. E aí, Alexandre, como é que está? Calmaria. Eu estou na calmaria aqui, então, pode estar dirigindo, pode estar indo para o trabalho, estou calmo, meu irmão. E hoje eu quero ouvir a voz do Espírito de Deus. E Ele fala, tá? O Espírito Santo fala e quer falar muito com você nesses dias aí. Ele está alinhando uma geração para fazer algo extraordinário para o reino dele nessa terra, nesses últimos dias. E eu gostaria de honrá-lo aqui hoje, chamando a sua atenção para celebrar o Espírito de Deus que já está em você. E ele vai te canalizar para coisas grandes, notáveis, extraordinárias, inefáveis. E nós nos tornaremos maravilhas para os povos. Como disse Davi: tu me fizeste uma maravilha para os povos. Você pode dizer isso aí? Nós temos outra aí? Vamos lá? Por gentileza. Eu preciso, olha só. Ao ser aplicado o código da honra divina. Eu não estou falando de qualquer honra, não. A honra divina. Estou falando da glória de Deus. Estou falando de kavod. Será liberado o acesso ao Deus das riquezas ilimitadas. Dono do ouro e da prata. 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro os que me honram.
Vamos lá, a honra de Deus, quando ela é aplicada em nosso espírito, e esse código, uma vez decodificado, uma vez entendendo, vamos lá, digita essa senha da honra, e você tem acesso ao Deus poderoso, ao eterno, ao Senhor de todas as riquezas, o Senhor da família, da vida, da igreja. É porque quando falamos em riqueza, a pessoa tem gente que só pensa em dinheiro, cara. Aí fala, rapaz, céu, lá vem esse cara falar de dinheiro. Aí quando fala de riquezas ilimitadas, ele fica limitado ao salário que ganha também. Rapaz, eu estou te falando que a honra te conecta ao Senhor, Deus de todas as riquezas. E se você tem dificuldade com a palavra riqueza na sua vida, eu não tenho não. Porque eu entendi que riqueza é sabedoria, é shekel, é paz, é shalom, e vários outros níveis nas escrituras. Deus é ilimitado, é rico. A Bíblia diz em Salmos, você vai ler esse livro, você vai descobrir muitas coisas aí, que por onde ele passa, ele destila fartura. O caminho de Deus é nas riquezas, na abundância. Ele é exagerado, por onde passa, destila fartura. Olha para a pessoa que está ao seu lado, tá destilando fartura na tua vida aí, meu. Sabe de uma coisa? Há mais do que o suficiente para todo mundo. E ainda sobra. Nós temos uma reunião mensal chamada Ungido para os Negócios. Desde Brasília, e daí faço isso já tem alguns anos, ministrando para empreendedores. E eu cheguei numa empresa, fui visitar uma jovem lá, e ela falou assim, pastor, o sol nasceu para todos, mas a sombra é pouco. Eu falei, então plante uma árvore. Oxê. Porque você já nasceu num ambiente rico. Se tem pouca sombra, plante outra árvore, sim ou não? E quem vai dar o crescimento para a semente quando é plantada? Deus. Quem é que dá água? Deus. Quem é que vai dar o fruto? Deus. Ele tem tudo na mão, vai para perto dele que dá certo. Para de chorar, por favor, se fazer de vítima. A pior coisa que existe na vida é a falta de aprendizado, porque quem não aprende gosta de culpar os outros. Culpa o governo, culpa isso, culpa o pai. É o pastor, a falta de sucesso na minha vida é meu pai. É nada, aprenda, quando você aprender, você nunca mais vai culpar ninguém. Nazareno do Deus forte, reluzente estrela da manhã, ó grande lírio dos vales, rosa de Saron, cordeiro de Deus, o imutável, o infalível, o indizível, indescritível. Vai brincando. Aleluia. Muito bom, vamos embora. Todas as riquezas. Filha, vai lá, plante uma árvore. Porque o ser humano nasceu num ambiente extremamente rico. Para de falar que a terra é amaldiçoada, não é não. Prove-me na Bíblia que ela é amaldiçoada. Ela foi. Não é mais. Vamos lá, depois do dilúvio, Noé não deu uma oferta para Deus em honra, se aproximou. Quem se aproxima do Deus das riquezas, as coisas mudam. Aí Deus olhou para aquela oferta, sentiu, rapaz, viu que o homem é uma pessoa boa. Não é? O homem é uma pessoa boa. Não vou destruir mais a raça humana, nem os bichos mais. E nem mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. A oferta de Noé resgatou a terra. É honra. A terra estava amaldiçoada. Noé deu uma oferta. Eu não amaldiçoo mais a terra não, está abençoada. Aí ele diz, enquanto tiver verão e inverno, dia e noite, semente e sementeira, enquanto tiver terra vai ter tudo isso aí. Então a terra foi abençoada. O homem, quando nasceu nessa terra, ele nasceu num ambiente extremamente rico, sim ou não? E pasmem, Deus criou e formou o homem no sexto dia, no período da tarde, entrando no Shabbat Shalom de Deus. O homem já acordou no descanso. Quando ele se desperta, ele entra no Shabbat Shalom, no descanso de Deus, e Deus diz, calmaria, não correria, você tem que entrar no meu descanso. Vai brincando com o Espírito, ele está aqui. Ele é bom, hein? Ele é bom, ele sabe pregar, o Espírito Santo é bom. Aí você nasceu num ambiente riquíssimo, com Deus de todas as riquezas, o Senhor, o Rei de todo o universo,
Já nasceu, o homem já entrou nesse Shabbat de Deus aí, do eterno, com todas essas riquezas. Aí o que quebrou o vínculo de tudo isso? A desonra. A desonra quebrou essa glória, porque todos pecaram, destituídos foram da glória. Glória e honra na Bíblia tem o mesmo significado. Mas e como estamos aqui, eu fiquei sabendo no calendário judaico de resgate, como é que é o nome? Restituição. Olha só isso aqui. Restituição. O Senhor diz, lá em Salmo 91, estarei com ele no dia da angústia, dela o livrarei, e cobrirei de honra, e lhe mostrarei a minha salvação. Está vindo uma restituição de honra para famílias, finanças, ministérios, igrejas, casais. Deus está tirando gente aí da angústia e está cobrindo de honra. Eu sou um deles, e vocês? Agora, o maior administrador de tudo que Deus tem, tudo, é o Espírito Santo. Eu preciso falar um pouco mais dele. Vamos lá, me ajuda, Espírito Santo. A qualidade de vida que eu sempre desejei ter, eu achei nele. Provisões sobrenaturais têm vindo no meu ministério, na minha vida, na minha família, por andar em comunhão com ele. Se lembra do que eu li, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão seja com vocês? Deixa eu falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Como ele administra tudo isso, não dá para falar tanto aqui. A palavra comunhão, que é koinonia, representa parceria, sociedade e compartilhamento. Comunhão do Espírito Santo seja com você. A comunhão vamos lá, sociedade, parceria e compartilhamento. O Espírito Santo, que é o administrador das riquezas do Pai, que sabe de todas as coisas, que prescruta todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, e traz as profundezas do coração de Deus na mente de Cristo, e insere, injeta em nosso espírito, e passamos a ter a mente de Cristo, como Paulo disse. Ele é a pessoa que está mais interessada em compartilhar as riquezas de Deus para com você. Quando se diz comunhão do Espírito Santo, é diferente de comunhão com. Comunhão com o Espírito Santo parte de mim para ele. Comunhão do Espírito Santo é dele para mim. Então vamos lá. Parceria, sociedade, compartilhamento. Ele é meu sócio. Eu acho que seria muito viável para você, empreendedor, convidar o Espírito Santo para ser o sócio lá na sua empresa, que vai dar certo para você. Eu acredito, líder de célula, casa de paz, ministério, igreja, está assistindo aí, gente de vários lugares que está nos acompanhando. Eu acredito piamente nisso, que enquanto mais você receber da comunhão do Espírito Santo, seu ministério vai ser mais produtivo, prolífero, próspero, abençoado, abundante, influente e sobrenatural. A minha comunhão para com ele é importante? Sim. Mas a dele para comigo é maior. A comunhão do Espírito Santo para comigo é uma parceria e compartilhamento. Eu pergunto para vocês, o que é que o Espírito Santo tem na mão? Tudo. E ele quer compartilhar tudo que tem para mim, para você, para o corpo de Cristo, para a igreja. Coisa boa é ter dons espirituais. Estava lá em casa orando, às vezes eu gasto, é um modo de falar que eu me expresso, mas invisto. Eu invisto às vezes 6 a 12 horas do meu dia em oração, lendo a palavra, buscando Deus. Então, meu filho, minha visão fica aberta. Eu vejo anjos andando lá em casa. De vez em quando eu tropeço num querubim desse. Quantos cultos sobrenaturais já tivemos aqui? Um mover glorioso. Experiências tremendas. Começaram a aparecer lá em casa umas pedrinhas parecendo diamante. Materializou o negócio. A Júlia é a que mais acho, não achei nenhuma. Ela direto aparece no guarda-roupa dela. Deus está levantando ela com uns dons aí, maravilhosos. Quem é que traz isso para nós? Espírito de Deus. Então eu estou querendo até avaliar umas pedras daquela lá para ver se é um diamante mesmo. Parecendo umas 30. E ela começa a brilhar de várias cores.
A única que eu achei estava no envelope. Quando eu abri, ela tinha cor de ambar. Começou a pular a pedra viva e foi embora. Eu falei, não é possível. A que eu acho some. E a Júlia tem esse dom lá. Sinais. A minha filha caçula Isabel falou, pai, eu quero ver o que o senhor vê. Eu falei, então bora aqui, vamos falar com o Espírito de Deus. Espírito Santo, abre os olhos espirituais da minha filha. Ela precisa ver os sinais do Senhor. Ela pediu para ver um anjo. O que é que o Senhor mostra para ela? Aí passou como se fosse um raio. Ela viu nitidamente na sacada de casa assim, passando no quarto. Ela falou, meu pai, saiu correndo, quase caiu da escada. Eu falei, calma! Eu falei, mas também assim é demais, tem que ser devagar, né? Água aqui, água acolá, né? Enfim, o Espírito de Jesus quer compartilhar a vida dele em você. E a vida dele é plena. Pleno louvor, church. A vida dele é plena. Não há limites na vida, no Espírito. Estou falando do reino ilimitado. Isso é tão maravilhoso. Que a comunhão, quando eu fui estudar a comunhão do Espírito Santo, espera aí, eu preciso honrar mais o Espírito Santo, isso é um código. Passei a orar mais, invocar o seu santo nome. Ele é meu Pai presente, a extensão do Pai Celestial, enviado por Jesus. O Espírito da verdade que me guia na verdade e honra a Deus, que faz para Deus um nome glorioso. E a respeito desse Espírito maravilhoso, olha só, Isaías 32:15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne campo fértil, e o campo fértil seja reputado por um bosque. As pessoas ficam cantando, tem que tomar cuidado com letra de canções. Tem gente que canta, quando o Espírito Santo for derramado, quando o Espírito lá do alto vier, ele já veio. Ele já veio. Quando o Espírito lá do alto vier, ele já veio, já está aqui, está em mim, está fluindo sobrenaturalmente nesses dias em nós. Quando ele descer, já desceu. Já está em você, aprenda a viver isso, a realidade de Deus no agora, porque eu entendo um pouquinho da cultura judaica e um dos notáveis homens do segmento judaico disse assim, se não hoje quando? E se não agora, que hora? É agora. E a Bíblia diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu tenho o agora, e eu preciso ser cheio do Espírito Santo agora, vocês entenderam? E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há muitos benefícios em honrarmos e sermos cheios do Espírito Santo. Um dos principais é que ele conhece as profundezas de Deus e traz essas riquezas de conhecimento do Pai para o meu espírito. Um dos outros grandes benefícios é que o Espírito Santo nunca perdeu uma batalha. Seja cheio dele, você também não vai perder. Vê lá Davi, nunca perdeu uma batalha, cara. Aí vai ficar culpando o cara porque o cara pecou. Não se cuida tu também não, bonitão. Tu não é melhor do que Davi, não, nem eu. É melhor honrar o Espírito Santo e quem está de pé, cuide para que não caia. É melhor, sabia disso? É melhor, para de ser crítico demais e aprende a celebrar Deus na vida das pessoas. Amém? Essa daí merecia R$1.000 de oferta de cada um aqui, ó. Tá, glória, essa aí daqui já com 300 mil hoje. Não, para você não, ia ficar para a igreja, Alexandre. O Espírito Santo lá do alto já veio. Então, se ele veio e está em você, o seu deserto se tornou um campo fértil. Eu estou falando para um campo fértil, cara. Aí eu vim semear a semente de onça, que são as sementes mais poderosas do universo, dentro dessa terra fértil. E esse campo fértil agora é chamado plantação do Senhor nosso Deus, carvalhos de justiça. Glória a Deus. O sobrenatural está nele. Deixa eu te contar uma história. Há 2 anos atrás, uma irmã chamada Ângela, 3 filhos. O mais velho, 20 anos de idade. Mais ou menos 1,83 m de altura, magro. Estava parado no carro, trabalhando, na frente do sinal vermelho, no semáforo, veio um caminhão, passou em alta velocidade, bateu no carro dele e amassou ele todinho, o corpo dele. O crânio estourou e o cérebro saiu pelos 2 lados. O corpo ficou todo destruído, os neurônios já não correspondiam mais, em profunda depressão, semi-morto. Ela conseguiu um tratamento para ele lá em Brasília, e ela mora em Maringá, um dos melhores hospitais do país para
tratar pessoas assim lá no Sara Kubitschek. E, por sinal, é difícil conseguir lá e Deus abriu as portas para ela. Passou a Ângela, uma infância em extrema miserabilidade, violentada por homens. Casou, teve esses 3 filhos. No dia do acidente do filho, o pai e marido dela, o pai do menino foi embora. Ela ficou agora com a carga pesada, com o menino semi-morto e 2 outras crianças. Então a igreja em Maringá levantou uma oferta para ela passar 30 dias em Brasília nesse tratamento com o filho. Ligaram para mim e falou: pastor Alexandre, você receberia a Ângela em sua casa? Recebo sim. Fui buscá-la no aeroporto com o filho, 3 homens para segurar o rapaz. Arrumamos uma cadeira de rodas emprestado e conduzia quer dizer, ela levou a cadeira de roda dele, melhor dizendo. E nós conduzimos por Brasília até chegar ao hospital. E os 30 dias lá em casa. Em casa, onde eu estava vendo um anjo, orando todo santo dia, e a atmosfera do Espírito de Deus, da glória de Deus estava lá. E para você saber, a glória de Deus na Bíblia também é chamado no Novo Testamento como Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus. A glória de Deus não é somente um lugar. A glória de Deus não é o céu, mas a glória de Deus enche o céu. A glória de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é eterna, Ele está aqui agora. Aquela ideia que se diz assim: quando o seu descanso não é aqui, é na glória, está certo. Só interpretaram um pouquinho errado. Tem que morrer para ir para lá não, porque não é lugar, a glória é uma pessoa, Ele é eterno, Ele é aqui agora. Eu estou descansando nele, eu descanso nele. Isso é honra, isso é um código, eu descanso nele. E descansando nele, eu falei: eu estou diante do eterno agora, a glória dele está aqui. Disse a ela: Ângela, como é que está a situação do seu filho? Pastor, 10 anos de reabilitação. O médico falou que só Deus. Falei: então, já que é só Deus, beleza. Você tem 30 dias aqui? Talvez esses 30 dias, que eu não acredito em coincidência, é uma providência de Deus para você vir para minha casa. Eu estou durante 2 anos estabelecendo oração todo santo dia de manhã na igreja. De 10 a 20, 25 pessoas orando todo santo dia na igreja, pela manhã. Não é igual na Coreia, 5 horas da manhã, a igreja lotada não, mas pelo menos queremos aprender esse princípio. E começamos a fazer veementemente, estabelecendo esse princípio de comunhão com o Espírito Santo e recebendo dele a comunhão dele. A dele é maior. E aquela atmosfera de sobrenatural em nosso meio, a glória de Deus ali. Eu disse: em 20 dias seu filho vai falar uma palavra. Seu filho falar uma palavra, eu vou lá no hospital, vou impor as mãos nele e o corpo dele vai receber força. E começamos a interceder. Eu liberei a palavra, tive que orar. É assim, filho. Orando. 20 dias o menino falou uma palavra. Não se esqueça que o cérebro de Paulo saiu pelos 2 lados assim do crânio. O crânio estourou. O caminhão amassou o cara. Para ele voltar a falar em 20 dias, se não for o Espírito de Deus, ninguém mais faz isso. E por que o Espírito de Deus? Porque Ele administra tudo que é do céu. Por exemplo, Romanos 8,11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vosso corpo mortal, Ele vivificará o vosso corpo mortal como ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vai vir um vigor sobre ele. E ele falou uma palavra. Ela chegou em casa triste. Falei: você está feliz? O que foi, Ângela? Ele falou uma palavra, pastor. Ela esperava ele falar o alfabeto todo. Ele falou: vai ter que começar tudo de novo, minha filha. Você não entendeu? O crânio dele foi destruído. O cérebro do cara se espalhou. Só Deus, ele voltou a falar. É uma pequena nuvem. Sabe? Eu vejo uma pequena nuvem lá, beleza. Aí Elias parou de orar. Parou de interceder, que no hebraico tem um sentido de dor de parto. Eu vou gerar aqui um milagre na vida de Paulo. E comecei a orar, intercedendo. Espírito Santo, comunhão, honra. 20 dias o homem fala uma palavra, eu pulo dessa altura, eu estou alegre. Isso é um grande sinal, a nuvem vai aumentar e vai vir chuva. Então o que aconteceu? Eu fui lá no hospital, eu, minha esposa, minha sogra, a pastora Fátima, e a Ângela. Aí como minha sogra ela é assembleiana, ela é mulher de Deus, cara. Eu falei assim: Paulo, você está me escutando. Você falou uma palavra que foi liberada no reino do Espírito para você falar. Agora a unção de Deus também vai tocar no seu corpo. E a unção de Deus tocou nele e o braço dele fez assim, ó. Aí eu falei: bora, segue o meu braço. Aí eu estava com a barba, você lembra da barbinha que eu vim aqui? Aí eu fazia assim, ele começou a fazer. Eu falei: você gosta de barba? Barba na sua cabeça. Eu falei: o corpo dele começou a reagir. Vamos lá, esse negócio é bom. Repita comigo: o Espírito Santo é maravilhoso. E a cura divina é uma das riquezas do reino.
Ângela chegou em casa alegre. Minha sogra ficou pulando dessa altura, por isso que eu disse, é assembleiana. Pá, 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 pá. Eu gosto muito dela, dei até um carro para ela de oferta. Ai, é honra, filho. Fica falando mal de sogra na minha frente para você ver. A espada está afiada, está arrastando no chão aqui, está saindo faísca. Vem falar mal de sogra aqui. Eu pensei que já ia tomar o microfone, eu falei, nem comecei. A Ângela chegou em casa muito feliz. Quem é que vê milagre e não fica alegre, não é? Chegou em casa feliz da vida, falou, pastor, é o código. É o código. Pastor, eu estou tão feliz. Aí ela pegou o dinheiro que recebeu de doação. Comprou roupa para minha esposa, presente para a Júlia, para a Isabelle, para mim. Ainda levou um envelope e me deu uma oferta. Não, pastor, o que é isso aí? Uma oferta. Eu fui ver a oferta, falei, vou devolver. Você recebeu doação para ficar aqui esses dias. Se o senhor devolver para mim, o senhor não acredita no que você prega. Eu falei, bate na emenda, é assim, batendo na emenda, me dê, é meu. Recebo. Eu acredito no que eu prego. E era R$1.000 que ela tinha para viver lá. Aquela infância, aquela situação miserável e tal. Falei, enfim, Ângela, já é o seguinte, já que você está na minha casa, está hospedada aqui, 30 dias, a unção que está na minha casa, vai para a sua vida, meu. A unção que está na minha vida, minha família. 2 anos, o que você não adquiriu em 40 anos, você vai adquirir em 2. Aí ela pegou esse livro, leu e tal. Ela não deu R$1.000? Ok. Passaram os 30 dias, voltou para Maringá, dentro do avião. Um iraniano, um cara lá do Irã, olhou para o Paulo, dentro do avião, e falou, me compadeci. Quando é bom, um cara lá do Oriente Médio se compadecer. Me compadeci. Eu quero dar um presente para seu filho, uma oferta. Aí deu R$3.000 para o rapaz dentro do avião. Olha o código. É o código para terminar. Aleluia. Seis meses depois, Paulo está andando sozinho. Um ano depois, eu estou lutando de boxe com Paulo. Cotovelada também é tailandês. 1 ano e meio depois, ele olha para minha filha, eu falei, sai fora. Os neurônios do cara tá bom, né? 2 anos. A Ângela me recebeu com a minha família na casa dela e falou, pastor, hoje eu ganhei R$500 mil. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu quero essa comunhão. Ângela agora tem 2 casas, mora num bairro bom. A pobreza dela acabou. E o filho está revitalizado. E o deserto virou um campo fértil. E o campo fértil é reputado como uma floresta. E o mesmo Espírito que sabe honrar está aqui. Jesus, obrigado.
Isso virou noticiário no norte do Paraná. E Ângela atende mães no Brasil todo que têm problemas com filhos assim, levando esperança. Vale a pena honrar a Deus, o seu espírito, a sua presença. Eu tinha outras frases ali para falar. Não precisa falar. Oh, irmãos, Jesus está aqui. E quando Ele vem forte assim, a gente perde o nosso status. A nossa postura não é nada. Ele é tudo. A gente não sabe nem o que fazer. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero te honrar, Senhor, nessa geração. Eu quero honrar a tua presença, o teu nome. Tem uma frase aí, vê se você acha. O Senhor Jesus, ao entrar em sua vida, não se rebaixou, reduziu, mas te elevou ao nível dele. Se você achar, coloca aí para nós. Deixa isso aí. Obrigado, mestre. Gente, olha aqui. O Senhor, ao entrar em sua vida, não se reduziu ao seu nível, mas te exaltou ao nível dele. Eu deixo vocês à vontade para fluir no Espírito de Deus. Eu tinha ainda mais 10 minutos. Vamos deixar Ele fazer? É Ele, tem tudo a ver com Ele. Fica à vontade. Você pode ficar à vontade. Eu sou declarado mesmo, eu rolo no chão, eu beijo, eu choro. Porque eu sei, eu tenho consciência da honra, eu tenho consciência
da presença de Deus, de milagres sobrenaturais, eu tenho consciência. Espírito Santo, meu amigo, eu amo o seu coração. Espírito Santo, eu amo o seu coração, eu amo a sua presença. Eu amo o teu amor, Senhor, eu amo Jesus. Oh, Espírito de Jesus. Enche a tua igreja, Senhor, enche. Enche-nos.